Muito bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação que o Grupo de Trabalho de Transformação Digital em Governos Estaduais, Distrital, GTD-Gov, iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC, a BEPTIC, e do Conselho Nacional de Secretários de Administração, CONSAD, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, inicia o evento de lançamento da Pesquisa de Capacidade de Governança para a Transformação Digital no Governo Estadual e Distrital. Essa pesquisa é o maior diagnóstico sobre capacidades de transformação digital para governos subnacionais já feito na história do Brasil. É um trabalho extremamente robusto, que levou quase 2 anos para ficar pronto, um trabalho que teve a liderança científica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, através da professora Edmara Mesomo Luciano, com também o trabalho científico do professor Guilherme Weidenhoff, da Universidade Federal do Rio Grande, e também o apoio da mestranda Luzia de Moura. Nesse momento, para fazer a fala institucional do CONSAD, passo a palavra para o presidente do CONSAD, senhor Fabrício Marques Santos. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Bom dia ao Tiago, ao Mariano, ao Luciano. Como o Tiago bem colocou para a gente, além de inédito, uma enorme alegria. Assim, aqueles dias de colheita, da gente trabalhar tanto e, nesses momentos aqui, a gente apresentar à população, aos técnicos que vêm militando nessa temática, apresentar essa pesquisa é extremamente importante. Nós estamos muito felizes. Internamente no CONSAD, os secretários, todas as equipes estão muito felizes. Eu queria fazer, com esse lançamento de hoje, um agradecimento muito, muito especial a todos os técnicos, a todas as pessoas que estão trabalhando nessa temática, a todo mundo que tem participado dessa rede em torno da transformação digital. E hoje é uma colheita importante, mas ainda é uma das poucas, né, pela dimensão que a gente tem. Eu acho que esse ano de 2021, tudo indica que será um ano de grandes mudanças, um ano de realmente de grandes transformações, por tudo que fizemos aí nesses 1 ano e meio, quase 2 anos já de trabalho no GTD, com esse apoio muito importante do BID, com essa relação muito forte entre o CONSAD e a BEPTIC. Eu acho que nós estamos começando agora, nós estamos no mês de janeiro, dia 27, mas eu já visualizo assim, fico aqui fazendo exercício para quando a gente chegar no final do ano, certamente nós estaremos aqui, vários estados, em outro patamar de entrega, com grandes transformações. Eu acho que hoje é um grande marco de tudo que a gente fez, mas o início de um ano em que a gente vai entregar muitas transformações. Eu estou muito esperançoso, muito otimista nessa agenda e quero aqui, com o meu papel de presidente do CONSAD, me colocar à disposição para facilitar o trabalho de vocês, para apoiar o trabalho de vocês, para que a gente consiga fazer de 21 uma grande virada efetiva na transformação digital dos estados brasileiros. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Mariano Lafuente do BID, que não tem medido esforços para nos apoiar dos nossos sonhos diários aqui nessa área, para fortalecer essa chama de trabalho que tem sido feito aí com todos esses técnicos do Brasil afora, dos estados, mas também de toda essa rede aí que a professora Edmara representa tão bem aqui, e vários, né, que estão aqui, mas eu queria, em nome da professora Edmara, parabenizar todos os nossos colegas também aqui, que não estão diretamente trabalhando nos governos, mas está ajudando muito essa rede a fomentar, a trabalhar essa agenda tão importante. E desejar que a gente faça um grande evento e deixar aqui minhas palavras para o final do evento, para a gente fazer um balanço. Eu também estou muito ansioso aí para ouvir todos vocês. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Fabrício. Eu queria registrar aqui conosco a presença de alguns secretários de Estado, presidentes de entidades estaduais de TIC, as PRODES, e também muito nos honra a presença aqui de Miguel Porrua, que ele é o líder mundial do cluster de governo digital, do BID, localizado em Washington, D.C. É um grande parceiro nosso, entusiasta do nosso trabalho, e muito nos honra, Miguel, tê-lo aqui conosco. Passo agora a palavra para o senhor Luciano Silva, presidente da BEPTIC, para suas considerações em nome da BEPTIC. Obrigado, Tiago. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos. Tá? Aproveitar e cumprimentar aqui o presidente Fabrício, presidente do CONSAD, parceiro aqui nessa agenda do GTD. Cumprimentar o Mariano e Miguel, agradecer a parceria de fato, o BID tem sido um grande parceiro aí do GTD. Agradecer aos pontos focais, a todos, né, que colaboraram com esse trabalho. Agradecer em nome aí da professora Edmara e todo o time aí, né, científico que ajudou, né, nesse trabalho. E a todo mundo que, de alguma forma, direta e indiretamente, né, colaborou, né, com esse trabalho. Né? Esse trabalho
apesar de existir um staff, existia uma estrutura, né, de mantenedoras de forma institucional, mas isso aqui não ia ser possível, esse resultado, né, sem de fato ter a participação e a colaboração, né, de cada estado, né, e cada pessoa que de uma forma aí ajudou a trazer esse trabalho. Então, eu quero aqui, além de agradecer, parabenizar, né, porque o resultado desse trabalho é o resultado de todos nós, né, de ter participado ativamente, né, disso. Como o Thiago colocou, né, de fato é um trabalho, né, que demorou 2 anos, né, e o legal é que a gente, né, vai ver com os dados, aí, com resultados, que apesar de ser um dado óbvio, né, mas a pesquisa vai comprovar, né, de como a pandemia de fato acelerou essa agenda, né, digital, e como a gente fez uma coleta de dados antes, né, do período pandêmico e também no período pandêmico, então como os estados, né, evoluíram a sua capacidade durante o ano de 2020, né, na pandemia. E eu não tenho dúvida, né, que essa agenda, cada vez mais, ela vai estar sendo sensibilizada e acelerada dentro, né, dos governos estaduais, né? E o GTD cumpre, né, o seu papel aqui, além de, né, de conectar as instituições, né, sensibilizar essa agenda desde o staff político e também técnico, mas mais do que isso, na verdade, o GTD tem sido esse consolidado aí, na verdade, né, como um grande produtor, né, de conteúdo, né? Se a gente olhar historicamente, né, dentro da história, né, do país, né, sobre produção de conteúdo de governo digital, a gente não tinha, né, um movimento ativo, né, de produção de conteúdo, não só científico, quanto empírico, né, também. O GTD ele tem se consolidado com esse tipo, né, de produção, né? Tanto para ajudar a nivelar essas capacidades, né, como também compartilhar e impulsionar, né, essa aceleração também da evolução da capacidade entre os estados. Então, novamente, aqui minha fala de agradecimento, né, parabenizar a todos, né, e vamos usufruir porque o resultado desse trabalho, né, é de cada um de nós. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, presidente e amigo Luciano Silva. E agora, para proferir as palavras em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, passo a palavra para o senhor Mariano Lafuente. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, amigos. Uma grande alegria estar aqui. Bom dia, presidente Fabrício, presidente Luciano. Realmente muito contente por esse evento, por mais uma conquista do GTD, mais uma contribuição de alta qualidade para a agenda de transformação digital dos governos brasileiros. Gostaria de parabenizar aí a professora Edmara, Guilherme, Lucia, pelo trabalho feito, e reiterar sempre a mensagem que desde o BIG estamos muito honrados pela parceria com o GTD, muito empolgados com essa parceria. Como sabem, o BIG acredita muito na agenda de transformação digital dos governos. Estamos colocando todos os nossos esforços aqui no Brasil para contribuir com essa agenda. Então, podem contar conosco, podem continuar contando conosco no 2021 e para frente. Muito obrigado novamente, parabéns. E acho que vamos ter uma sessão muito interessante, porque, pelo que vi do estudo, tem informação muito valiosa para a agenda de transformação digital dos governos estaduais. Obrigado. Perfeito. E eu vou fazer um convite especial ao Miguel Porrua, para que ele possa estar conosco, para assim que nós fizermos o debate, vai ser muito importante ouvi-lo, considerando a visão mundial que Miguel tem do assunto, e certamente eu vou querer muito ouvir as palavras de Miguel após a apresentação. É uma honra tê-lo aqui conosco, Miguel. Muito bem-vindo. Bem, nesse momento, indo direto ao objetivo da reunião, vou passar a palavra para a professora Edmara Luciano, que vai conduzir a apresentação da pesquisa de capacidades de governança para a transformação digital do governo estadual e digital. Professora Edmara, seja muito bem-vinda à reunião. Muito obrigado pelo trabalho e vamos em frente. Obrigada, Thiago. Um bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com esse grupo tão seleto, compartilhando os resultados da pesquisa sobre capacidades para transformação digital nos governos estaduais e distrital. A gente teve uma experiência muito profícua ao longo dessa pesquisa, de bastante aprendizado, de muita troca com as equipes dos estados, com a equipe do GTD. Então, vamos iniciar a nossa apresentação e a gente pode dizer que está bastante orgulhoso do que a gente conseguiu identificar aqui. Então, o time já foi citado, né? Eu que sou professora da PUC do Rio Grande do Sul, o Guilherme, professor da FURG, e a Luzia, que é mestranda da PUC do Rio Grande do Sul.
Começando, então, a falar sobre a agenda da nossa sessão aqui, da nossa reunião. Vamos iniciar falando rapidamente de contextos e objetivos, alguns conceitos utilizados nessa pesquisa, os nossos procedimentos metodológicos, quais dimensões de capacidades para transformação digital a gente selecionou para essa pesquisa, os resultados, né? Então, o item 5 é o de maior densidade nessa apresentação, e, por fim, trazer um panorama das capacidades nos estados e alguns encaminhamentos que a gente acredita que sejam válidos e que possam contribuir para a continuidade da jornada da transformação digital. Então, o contexto dessa pesquisa, ele está relacionado à importância da pauta de transformação digital, é um assunto bastante discutido em diferentes fóruns acadêmicos, profissionais de governo, mas ainda não se tem uma quantidade muito expressiva de pesquisas, então tem bastante espaço ainda para pesquisas nesse tema. E esta pesquisa, ela se insere nesse contexto, né, da importância, da necessidade da gente entender como a pauta da transformação digital está acontecendo no dia a dia dos estados. No caso específico dos estados que participam do GTD, é importante identificar a situação atual, em que ponto eles estão em relação a essas capacidades, e, a partir disso, poder fazer algumas sugestões de encaminhamento. O objetivo da pesquisa, então, é identificar as capacidades, ou como as capacidades para a transformação digital estão sendo aplicadas, desenvolvidas, ampliadas nos estados que participaram da pesquisa. Como objetivos específicos, o primeiro deles é compreender a aplicação de capacidades na transformação digital. Tá? A literatura de capacidades, ela é bastante importante em uma série de pesquisas aplicadas no mundo todo, mas a gente precisava fazer essa ponte para a transformação digital, identificar como elas são aplicadas, entendidas nos estados, e como os estados estão conseguindo se apropriar das iniciativas relacionadas à transformação digital, e, por fim, elaborar algumas diretrizes que possam contribuir para os estados. Então, os conceitos que a gente utilizou nessa pesquisa, o conceito de transformação digital, entendido como um conjunto de estratégias que utiliza intensamente recursos de tecnologia de informação e comunicação para a operacionalização dessas estratégias. O conceito de capacidades, né, que a gente selecionou, então, aqui o conceito de que é o processo pelo qual indivíduos e organizações obtêm, retêm, aprimoram as suas capacidades individuais e organizacionais, e o conceito de governança para a transformação digital. Há muitas decisões a serem tomadas, decisões de diversos níveis hierárquicos, e é importante a presença de um processo de governança para a transformação digital. Falando um pouco sobre os nossos procedimentos metodológicos, essa pesquisa, ela se caracteriza como descritiva, de corte transversal, enfoque qualitativo e quantitativo. Então, a gente teve esses dois tipos de dados coletados. Tá? Os respondentes foram pessoas relacionadas à pauta, servidores públicos, né, relacionados à pauta da transformação digital nos seus estados. Então, temos respondentes de áreas de negócio e respondentes de áreas de TI. Usamos 3 técnicas de colete de dados: a pesquisa survey, as entrevistas e o grupo focal. E a análise de dados contou com técnicas de estatística descritiva, univariada, bivariada, multivariada, e as questões qualitativas foram analisadas por meio da análise de conteúdo. Essa pesquisa contou com 2 fases. A primeira delas foi a pesquisa survey nacional, realizada em 2019, para a qual a gente teve 3.200 respondentes de 22 estados e do Distrito Federal. Nós ficamos depois com um pouco mais de 1.200 questionários após a etapa de purificação de dados, e na segunda fase, que foi realizada no ano passado, ao final do ano passado,
nós realizamos entrevistas e grupos focais com os 15 estados que tiveram respostas acima de 40, então, acima de 40 respostas na primeira fase, porque a gente precisava de um certo número de respondentes para fazer as análises. Nessa segunda fase, nós tivemos 155 participantes, tanto considerando, então, as entrevistas, os grupos focais, e também fizemos uma survey complementar que nos ajudou a entender um pouco melhor o contexto. O objetivo dessa segunda fase era entender melhor o contexto, conversando com as pessoas dos estados, para não ficar apenas com os números, né? Embora os números falam bastante, mas a gente queria entender um pouco mais o contexto por trás daqueles números da primeira fase. Essa segunda fase, ela foi imprescindível para que a gente tivesse uma compreensão melhor dos resultados que a gente está apresentando, compartilhando aqui com vocês hoje. Então, essa é a distribuição dos dados coletados na survey nacional, nas entrevistas, nos grupos focais e na survey complementar. Então, ao todo, 1.374 pessoas envolvidas nessa pesquisa, servidores públicos, do executivo e de empresas públicas de TI. Então, rapidamente sobre o perfil de respondentes, as respostas, se teve uma concentração maior no executivo do que nas empresas públicas de TI, e se percebe pelo tempo de experiência que os respondentes eles têm uma experiência bastante significativa, e isso é importante porque eles trazem essa experiência e isso ajuda a dar credibilidade aos resultados. Bom, falando agora das dimensões de capacidades para a transformação digital. Quais foram as dimensões que a gente selecionou e por que a importância das capacidades, né? Já comentei um pouquinho no início, pesquisas sobre capacidades são importantes para entender como os indivíduos e a organização se apropriam de conhecimentos, de processos, melhoram o seu feeling na tomada de decisão e como eles compartilham isso com os demais membros da organização. O objetivo das capacidades é gerar autonomia e engajamento. Então, numa lógica um pouco distinta de uma tomada de decisão bastante centralizada no alto nível hierárquico, independente do estilo de tomar decisão, as capacidades, elas dão a base necessária para que pessoas de outros níveis hierárquicos tenham condições de participar de tomadas de decisão, se o arranjo de tomada de decisão assim desejar que elas participem. Nós selecionamos 8 dimensões de capacidades para transformação digital. Foco da transformação digital em governo 3.0, então, a importância do adequado norte do que significa a transformação digital, a tomada de decisão preferencialmente descentralizada e colegiada. Tomada de decisão centralizada, ela não desenvolve capacidades nos times, ou ela desenvolve menos do que poderia, ela dá menos autonomia e os gargalos se mantêm ou até novos gargalos são gerados. O atendimento a fatores críticos de sucesso, então é importante também, junto com esse norte, entender quais são aquelas questões obrigatórias, mandatórias, para que os objetivos de alto nível da transformação digital sejam atendidos. Governança de TI em funcionamento, em operação, isso é uma questão bastante importante em governos estaduais, municipais, enfim, em governos de maneira geral, mas principalmente pela configuração de uma empresa pública de TI em separado. A governança de TI é quem cria essa interface, uma interface adequada entre o executivo e as empresas de TI. As iniciativas permanentes para redução de barreiras, seja barreiras do lado do governo ou do lado do cidadão,
e o desenvolvimento contínuo de competências individuais, coletivas, intra-organizacionais e interorganizacionais. E, por fim, a cultura de inovação e o comportamento de cidadania organizacional. Essas duas não são dimensões diretas de capacidades para transformação digital, mas elas aceleram quando existirem. Então, a cultura de inovação ela é um acelerador se ela existir. Por outro lado, culturas mais hierárquicas, elas acabam diminuindo o impacto e reduzindo ou aumentando, melhor dizendo, o tempo necessário para a colheita de benefícios. Da mesma forma, o comportamento de cidadania organizacional, que eu vou explicar rapidamente em seguida. Então, sem entrar muito no detalhe, esses elementos eles aparecem em diferentes partes dessa apresentação, né? E também estão no material que vai ser disponibilizado a todos, tá? Então, a importância da tomada de decisão para reduzir esses gargalos, o foco na utilização das TICs para resolução de problemas sociais, melhor democracia, foco em pessoas e dados ao invés de infraestrutura, ou seja, o foco da transformação digital quer dizer o norte adequado para a utilização de TI para melhorar o relacionamento entre governo e sociedade, e aqui me refiro aos diferentes stakeholders que compõem a sociedade. Os fatores críticos de sucesso, aqueles elementos fundamentais para que a transformação digital seja atendida. Eu acredito que já expliquei esses elementos, então vou passar para o ponto seguinte, com o objetivo de ficar na nossa pauta definida. Tá? Então, começando agora os resultados, né? Terminando essa explicação inicial de o que a gente fez e por que a gente fez o que fez, né? Porque conduzimos a pesquisa, por exemplo, com essas capacidades. As primeiras duas questões, ou o primeiro bloco de questões, se refere à tomada de decisão sobre TI. Predominantemente, ela é centralizada em um órgão de governo central, por decisão individual de um órgão ou setor. A mesma coisa acontece com as decisões de distribuição recursos ou investimentos. Esse não é o melhor arranjo para a tomada de decisão, de maneira geral, sobre iniciativas de transformação digital e sobre distribuição de recursos, pois pode gerar gargalo e porque gera menos participação de servidores públicos. Diminuindo, então, o cultivo das capacidades, o desenvolvimento das capacidades. Então, processo de transformação digital que não descentralizam a tomada de decisão, eles têm mais chances de não resolver os gargalos e até de criar novos gargalos. Tá? As decisões sobre a distribuição de recursos financeiros idealmente devem ser descentralizadas para desestimular a permanência de estruturas de governança do tipo monarquia, ou seja, um grande decisor que decide só com alguns outros, né, na metáfora, alguns outros nobres em seu entorno, esse é o arranjo menos recomendado. Tá? Por exemplo, não há como descentralizar as decisões se grupos de servidores públicos de diferentes níveis hierárquicos não estiverem preparados para isso. Então, aqui a gente tem uma relação dinâmica. A tomada de decisão envolvendo diferentes níveis, ela contribui para a criação de capacidades e é necessário um determinado nível de capacidades para que esses servidores consigam participar adequadamente da tomada de decisão. De nada adianta, por exemplo, um arranjo colegiado de tomada de decisão, se ali dentro daquele colegiado a estrutura hierárquica se mantém e as decisões não são tomadas por voto, enfim, a estrutura colegiada ela funciona parcialmente. Então, nenhum estado apresentou o arranjo colaborativo, que era
que é considerado mais adequado. Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco apresentaram um segundo arranjo mais adequado, de decisão descentralizada, com diretrizes de um órgão de governo central. Se for descentralizada sem essas diretrizes, o pêndulo pode virar para o arquétipo me foge a palavra agora, mas, enfim, a não gestão do processo, a falta de gestão centralizada do processo, anarquia é o nome do arquétipo, perdão pelo esquecimento. Espírito Santo e Pernambuco apresentaram esse arranjo também para as decisões sobre investimento. Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, temos um errinho aí, apresentaram arranjos de tomada de decisão descentralizada, e Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Minas, Paraíba, Pernambuco, Paraná e Rio, decisões descentralizadas sobre investimentos. Tá? E Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Tocantins apresentaram arranjos centralizados de tomada de decisão. O foco da transformação digital, o melhor foco aqui é sempre a terceira coluna, uso de TI para solução de conflitos, né, solução de problemas sociais, para melhorar a democracia. A gente vê aqui, então, que está destacado a primeira coluna, então, ainda mecanismos de governo 1.0 foram predominantes. Por favor, pode passar. Também na principal área de implantação da tomada de decisão, nos processos de participação e, por fim, na entrega de serviços públicos. Então, temos aqui uma jornada. É claro que a mudança de foco significa consolidar o estágio anterior, então o governo 1.0 precisa ser consolidado em todos os estados para que se possa ir para o governo 2.0, consolidar e depois ir para o governo 3.0, onde de fato está o processo de transformação digital. De maneira geral, todos os estados ficaram entre o estágio 1, então entre governo 1.0 e governo 2.0, com exceção de Minas Gerais, que já apresenta características de governo 3.0. Tá? Então, é importante, dado que a tônica do GTD sempre foi o compartilhamento de experiências, é sempre importante quando tem pessoas em diferentes posições ou quadrantes, quando tem estados em diferentes quadrantes, para circular o conhecimento e, com isso, funcionar como um acelerador para que os estados que estão nos estágios seguintes avancem mais rapidamente. Fatores críticos de sucesso representam condições fundamentais, elementos que, se não forem atingidos, eles colocam por terra o objetivo maior, eles impedem o atendimento do objetivo maior. Então, mesmo que a gente não olhe aqui todo o detalhamento dos dados, a gente vê pela sinalização em laranja que a concordância dos respondentes ela ficou entre 30% e 50%. A gente tem elementos importantes aqui, como entendimento sobre o que é a transformação digital, participação e patrocínio efetivos da alta gestão, predisposição para mudança, cultura organizacional preparada, cultura organizacional aspirando e suportando, são duas palavras extremamente importantes. O processo de mudança necessário para a transformação digital, infraestrutura pronta para o processo de transformação digital, relacionamento entre os órgãos, legislação e os últimos 2 pontos sobre inclusão e acessibilidade. Então, aqui tem um bom espaço para atendimento de outros fatores críticos de sucesso, e uma das nossas sugestões, ao final, é se debruçar sobre eles, porque eles realmente têm esse
digamos assim, eles são fortes o suficiente para retardar os benefícios ou até para impedir que os objetivos sejam atingidos. Tá? Então, a gente vê aqui, pelos dados, que os fatores críticos de sucesso relacionados à inclusão e acessibilidade são os que menos foram atendidos, e os relacionados à infraestrutura, a existência de estrutura, foram os atendidos mais amplamente. Então, se a gente olhar por grupos de fator crítico de sucesso, aqueles comportamentais ou culturais estão em 50%, infraestrutura 26%, aqueles políticos, como o relacionamento com outros órgãos de governo 34%, inclusão e acessibilidade 31%. Aqui, considerando que, né, o máximo aqui seria 100, então aqui já tem um caminho importante de outros elementos para colocar na pauta. Né? Podemos seguir? Outro elemento que a gente analisou foi a cultura organizacional. Eu já comentei que ela ajuda a atender os objetivos de mais alto nível, quando ela está alinhada, neste caso, ao processo de mudança da transformação digital, mas ela também pode ter o efeito inverso. Né? Então, a cultura organizacional, ela expressa, ela pode ser entendida pela forma como a organização faz as suas atividades, trata seus clientes, faz os seus ritos, quais os valores dessa organização. Né? A gente tem elementos simbólicos, né? Os símbolos, os heróis, os rituais, os valores, e eles se transformam, eles se traduzem como práticas. Né? Então, a importância de entender a cultura organizacional destes 15 estados analisados. Nós utilizamos essa tipologia do Cameron de 4 quadrantes: cultura de clã, hierárquica, mercado e inovação, cultura de clã hierárquica mais internas, mais focadas para a manutenção da harmonia, e culturas de inovação e mercado mais focadas em aspectos externos. Tá? Então, aqui temos uma explicação de todas elas. A hierarquia é exatamente o que a gente conhece como estrutura hierárquica em uma organização. A cultura de clã, ela se volta para a proteção dos grupos, tá? As equipes de trabalho. Mercado é quando o foco é na produtividade, na competição com outras empresas, né? Então, nesse mercado. E a cultura organizacional mais adequada para o processo de transformação digital é a de adocracia ou inovação, onde há flexibilidade, foco em flexibilidade, foco externo, dinamismo, empreendedorismo, criatividade, voltada à produção de produtos e serviços inovadores. Então, essa é a cultura que a gente considera, em outras pesquisas que a gente tem realizado também, com o tema da cultura organizacional, essa é a cultura mais adequada para o processo de transformação digital. Os resultados mostram, a gente tem duas questões de resultados. Essa primeira foi perguntado a cultura atual e a cultura desejada. Predominou no conjunto de 15 estados uma cultura atual hierárquica e uma cultura desejada de inovação. Na sequência, a gente vê a distribuição das respostas em eixos de cultura: características dominantes, liderança organizacional, gestão de funcionários, coesão organizacional, discussão, entrega estratégica e critérios de sucesso. Aqui a gente vê a predominância da cultura hierárquica
em 4 fatores, né? Apenas não são os fatores 5 e 6, e a segunda mais comum, então, é a cultura de clã. Nesse contexto, a cultura de clã ela não tem um sinal tão importante, porque ela é voltada para a definição dos grupos. Culturas de clã representam o foco nos grupos, a manutenção dos grupos para gerar estabilidade. Então, ela é incompatível, ela é não alinhada a um processo de transformação. Então, também aqui, isso faz parte das nossas sugestões posteriormente. Outro elemento mais comportamental que a gente utilizou na pesquisa complementar foi o comportamento de cidadania organizacional, que pode ser facilmente entendido como o comportamento de vestir a camiseta. Quem veste a camiseta é uma pessoa que está preocupada com o que está acontecendo com a organização e age fazendo atividades fora da sua job prescription, para proteger a organização. É um comportamento extremamente positivo e fundamental em processos menos definidos, como é o processo da transformação digital. Tá? Então, em termos de comportamento e cidadania organizacional, nos seus construtos, harmonia interpessoal, conscienciosidade, espírito de iniciativa, identificação com a organização, os com maior resultado foram o espírito de iniciativa e a identidade organizacional. Preocupa aqui a conscienciosidade, que chegou apenas no nível intermediário, apenas na mediana. Conscienciosidade é extremamente importante em órgãos de governo. Ao mesmo tempo, tem uma conformidade com as normas subjetivas, né? Então, tudo aquilo que não está escrito para a proteção da organização. Um exemplo disso seria um servidor público em um guichê, que decide não seguir o processo padrão, porque aquilo deixou um cidadão em looping. Esse cidadão, ele não consegue fazer o que ele quer, porque ele tá perdido no meio do processo. Uma alta conscienciosidade leva a um servidor público tomar a decisão de, naquele momento, fazer algo diferente do procedimento para atender, para que o cidadão faça aquilo que ele precisa. Seguindo, então, tivemos um grande bloco de questões para a governança de TI, que vou explicar aqui de maneira um pouco mais sintética. Comentei rapidamente. A governança de TI ela é fundamental para definir os padrões de autoridade, os direitos decisórios, em outras palavras, quem decide o que na pauta da transformação digital. Quais decisões são tomadas no executivo, quais decisões são tomadas na empresa pública de TIC, e dentro desses dois grandes atores, nos setores que compõem essas duas organizações. Então, é extremamente importante, é algo fundamental. Nós temos uma série de evidências de pesquisa nesse sentido, de que a governança de TI é fundamental para o atendimento destas demandas de TI, dessa relação executivo definindo a estratégia, empresa pública de TI executando, mas também participando, né? Não é uma execução apenas de atendimento do que foi solicitado, mas também participando. Bom, em virtude do horário, novamente vocês vão receber todo esse material. Nós vamos passar um pouquinho mais adiante. Então, nós perguntamos sobre o alinhamento estratégico. Podemos ver aí pela marcação em laranja que está em nível intermediário, ali em torno de 50%. Então, se o alinhamento estratégico de TIC para transformação digital é feito. Na sequência, a entrega de valor, aqui temos um grande nível de concordância, né? Então, uma visão importante do papel da transformação digital para entrega de valor, especialmente valor público. Na sequência,
o gerenciamento de riscos, que também está com um bom nível de respostas, o gerenciamento de recursos, e vamos passar agora, então, para os mecanismos. Tá? Perdão, nós perguntamos também sobre como as pessoas percebiam o desempenho, a mensuração do desempenho da TI para transformação digital, e o encorajamento do comportamento adequado dos indivíduos, que é um elemento extremamente importante em um processo de governança. Passando, então, podemos ir direto aos mecanismos. Tá? A gente observa no gráfico que vai aparecer na sequência, mesmo que a gente não olhe no detalhe, né, um grande conjunto de mecanismos que tem uma boa caminhada aí para que outros mecanismos de governança de TI sejam utilizados, e a gente o score da efetividade da governança de TI, que podemos passar, mais um. A ideia aqui é ser um pouco mais sintético, então, como vocês podem ver aqui, a avaliação geral do desempenho da governança de TI ficou em 50,7 de 100 pontos possíveis. Então, também é um assunto que está aí para a pauta. Seguimos, então. Barreiras para a transformação digital, elas ficaram concentradas na dimensão estratégica, então, por exemplo, falta de apoio de eleitos políticos, a relação com outros órgãos de governo ainda não muito bem azeitada, e também um nível importante de barreiras estruturais de governo, estruturais e culturais do cidadão. Então, esse também é um item para a pauta que precisa ser trabalhado, né? Remover essas barreiras. E, por fim, a última questão de resultados, a gente perguntou sobre como as pessoas percebiam as competências individuais dos times, as coletivas, as intra-organizacionais e as interorganizacionais. A gente tem um desempenho como esse gráfico, né, para a maioria dos estados. Então, temos ali, no máximo, 13,60 de 5. Tá? Bom, sempre que eu comento que não chegou no nível máximo, né, tinha de forma nenhuma expectativa de que em todas essas questões apresentadas, os estados iam chegar no número máximo. Porque a pauta da transformação digital ela é recente, porque é um processo muito complexo, né? Ele precisa movimentar muita coisa para andar um estágio, né? Então, se eu puder fazer uma comparação com todos aqueles que vêm da área de software, é mais ou menos como um novo item numa escala de maturidade. Passado 1 para 2, precisa de um esforço bastante significativo e assim sucessivamente. Então, de maneira nenhuma, os resultados nos frustraram ou mostraram algo muito menor do que a gente imaginava. A ideia era justamente identificar em que ponto estávamos para poder fazer o planejamento do próximo ano, dos próximos 2 anos, também de atividades do GTD. Por fim, o panorama das capacidades para transformação digital. A gente analisou todas as questões apresentadas, né? Questão por questão, item por item. Nós fizemos um compilado desses itens para criar um score. Então, nós temos uma pontuação, que aqui no slide está sendo chamada de pontuação 1, que vem da primeira pesquisa, a Survey Nacional, e uma pontuação 2, que vem da segunda etapa da pesquisa,
essa que foi feita interagindo diretamente com os estados, né, qualitativa. A pontuação 1, ela teve um peso 7, a pontuação 2, ela teve um peso 3, e a gente gerou, então, utilizando técnicas estatísticas, a gente gerou 6 grupos. Então, 6 grupos de scores por dimensões de capacidade. O primeiro grupo, então, o melhor de todos, e o melhor, eu quero dizer, o que está mais avançado na pauta transformação digital, a gente chamou de transformação digital como cultura. Esse grupo representa um conjunto consolidado de capacidades para a transformação digital. O segundo grupo, transformação digital como prática, representa capacidades em consolidação. O transformação digital como estratégia representa capacidades em ascensão. O quarto grupo, transformação digital como técnica, como tática, representa um conjunto intermediário de capacidades. O grupo 5, uma transformação digital como meta, representa um conjunto essencial de capacidades. E o último, transformação digital como plano, representa um conjunto introdutório de capacidades. Então, no primeiro grupo, a gente tem isso já consolidado. No segundo grupo, transformação digital já fazendo parte da prática organizacional. Tá? No terceiro grupo, transformação digital já fazendo parte das estratégias. Na quarta, ainda um pouco mais no nível tático. No quinto grupo, como uma meta, embora ainda sem iniciativas tão consolidadas. E no sexto grupo, um plano, uma ideia, então um entendimento de que tem que ser feito, mas sem ainda ter um conjunto significativo de ações, de iniciativas para transformação digital. Então, distribuindo os estados nesses 4 grupos, de acordo com as respostas dos respondentes e as técnicas e estatísticas utilizadas, a gente não tem nenhum estado no primeiro grupo. No segundo grupo, temos Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. No terceiro grupo, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Pernambuco. No quarto grupo, Amapá, Mato Grosso do Sul e Paraíba. No quinto grupo, Amazonas, Rio de Janeiro e Tocantins. E no sexto grupo, nenhum estado. Então, parte das nossas sugestões, elas são para que cada um suba um nível. Essa é um pouco a distribuição desses grupos nas regiões do país. Me encaminhando, então, para o encerramento, a gente tem uma agenda de discussão com alguns itens um pouco mais conceituais que precisam ser discutidos, como trabalhar muito bem a questão de estratégias, o foco no valor público gerado por essas de transformação digital. Seguindo, nós estamos com um pequeno delay aqui na troca de slides. O alinhamento com objetivos organizacionais e cultura, a fuga das simplificações, ou seja, dá o tempo necessário à discussão de um processo complexo como é a transformação digital. A transformação digital inclusiva, a importância de olhar esse aspecto, tá? Entender ou trabalhar o processo de mudança, o processo de transformação. E, por fim, nessa agenda de discussão, 3 itens que são um pouco mais objetivos, que é o estabelecimento de um programa de governança de TI, fugindo das simplificações do mercado que não trazem a base necessária para a gestão pública, uma mudança de cultura necessária. Então, a nossa recomendação é sugerir, planejar um conjunto de iniciativas para fazer essa mudança de cultura. Também aqui, essa mudança de cultura ela vai gerar um governo mais aberto, né? O conceito de governo aberto na sua essência, e um programa de capacitação com abordagem
poética, onde cada servidor faz o seu processo de aprendizagem no seu percurso formativo e utilizando metodologias ativas de aprendizagem. Então, as sugestões anteriores, elas são um pouco mais conceituais de discussão, essas 3 são sugestões mais objetivas. Essas são as nossas referências, enfim, todo esse material, ele está no parte do material que vocês vão receber. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa pesquisa. Ela foi uma pesquisa feita a muitas mãos, né? Então, agradecer, claro, ao time, ao Guilherme, à Luzia, mas a todo o time do GTD, que incansavelmente trabalhou na marcação das reuniões, agendamento, e, enfim, toda a complexidade que isso tem num ano como foi o ano de 2020. Então, essa pesquisa, ela reflete o engajamento de um grupo muito grande, né, que se organiza no entorno do GTD, e que seria impossível fazer essa pesquisa sem a participação de todas essas pessoas, sem a participação franca dos estados, né? E também, claro, agradecer ao BID, a todo o apoio do Mariano e da equipe. Para nós foi um grande prazer participar dessa pesquisa, conduzir essa pesquisa. Eu peço desculpas, eu passei alguns minutos do tempo planejado, mas, enfim, procurei sintetizar o conteúdo da melhor forma possível. Obrigada. Muito obrigado, professora Edmara, professor Guilherme, Luzia, um trabalho fantástico, como desde o início a gente imaginava que ia ser. Eu acho que agora fica um desafio gigantesco para que nós possamos direcionar a transformação digital dos governos estaduais para o rumo que ela merece. Mas a diferença é que agora nós temos uma bússola muito bem calibrada e que vai ajudar muitos estados nesse contexto. Nesse momento, chegamos na segunda parte do evento, não tem o debate, e eu vou pedir que os que queiram falar possam abrir suas câmeras. Quero aqui destacar, em nome do CONSAD, né, a presença aqui do secretário Fabrício Marques Santos de Alagoas, secretário Bruno de Abadia, também segundo vice-presidente do CONSAD, secretário de Administração de Goiás, o secretário Luiz Antônio da Col, representando aqui o secretário Jorge Tasca, da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina. Depois eu pedi que o Lutiano possa fazer menção aqui aos presidentes de PRODES que estão presentes, até porque eu não conheço todos. Professora, antes de abrir para o debate, eu queria fazer uma pergunta para a senhora que chegou aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Goiás. Por que Goiás não apareceu lá naquela classificação dos estados? Se a senhora puder esclarecer, eu agradeço. Claro. E peço aqui que as perguntas possam ser feitas aqui, as pessoas que quiserem possam se inscrever para ir perguntando. O motivo é que a gente não conseguiu viabilizar a segunda etapa da pesquisa, então aquela que ocorreu em outubro, novembro e dezembro do ano passado, com as entrevistas, o grupo focal e a resposta à survey complementar. Então a gente não tinha dados para fazer essa análise, considerando que disso vem dessa segunda etapa de coleta de dados. Perfeito, mas haverá um relatório específico sobre a realidade de Goiás, correto? Sim, o relatório, da mesma forma que todos os outros estados, apenas a gente não tinha elementos para colocar num grupo ou em outro, em virtude da gente não ter, na nossa metodologia, 30% dos dados utilizados. Perfeito. Eu queria só esclarecer a todos, como foi falado pela professora Edmara, que foi fundamental a grande participação dos estados. Foram muitos representantes, muitos especialistas que responderam, tanto na primeira fase, na coleta de dados, como também na segunda. Quero agradecer aqui a vocês que conseguiram disponibilizar o seu tempo para poder interagir e contribuir com a pesquisa. Lutiano, amigo, nós temos aqui quais presidentes de PRODES, para você poder fazer a menção. Você pode me ajudar com isso? Thiago, alguns estão aqui na sala com a gente, outros estão acompanhando pelo YouTube, mas a gente tem aqui o Thiago, tá, da Tocantins, tem o Tasso, da Prodeste Espírito Santo, tem o Carlos, da Prodeb Bahia, deixa eu ver quem mais está aqui, Leandro, da SEAT Maranhão,
Então, bom dia, né? Agradecer a participação de cada um deles aqui com a gente. Perfeito. Pronto. Márcia Simões, da Bahia, representando a secretária Delvino Góes, conselheiro fiscal do CONSAD. Eu vou convidar especialmente os dirigentes para que possam fazer seus comentários. Eu vou começar aqui pelo secretário Bruno Abadia, que Goiás tem sido um expoente na transformação digital. Se o secretário Bruno puder fazer seus comentários, ficarei muito agradecido. Com a palavra, secretário. Bom, olá, Tiago, presidente Fabrício, com certeza está nos escutando, Edmar e todos os demais idealizadores e executores aí desse, não é nem uma pesquisa, é um trabalho, um diagnóstico. Particularmente, o Estado de Goiás tem trabalhado aí desde o início deste mandato, desde quando nós estamos aqui, no início de 2019, de forma muito afinco, no intuito de acelerar e institucionalizar essa transformação. O Tiago e todo o GTD Gov são parceiros aí de primeira hora aqui do Estado, e temos a Vânia Bareixa, a nossa querida Vaninha, como um dos expoentes aí que tem feito esse trabalho aqui de disseminação dessa cultura aqui dentro do Estado. E a Secretaria de Administração não é o órgão central de TI, mas é o órgão central de atendimento ao cidadão e de transformação de serviços. Então, junto com a CEDI, que foi até mencionada agora aqui, a SEAD aprovou, inclusive, o ano passado, no final do ano, uma nova política de atendimento ao cidadão, criando um programa todo diferenciado e com os princípios de atendimento ao cidadão, que incluem o governo digital como princípio basilar de atuação estatal, e assim a SEAD e a CEDI têm atuado de mãos dadas nessa direção. Nós ficamos felizes quando percebemos reconhecimentos pontuais de pequenos avanços que já fizemos, sabendo que temos que avançar ainda mais, e principalmente pelo entendimento geral que esse tipo de trabalho grandioso que foi feito é capaz de trazer para a gente, não só de subsídio para a gente poder ajustar as velas aqui na nossa navegação nessa direção, mas também de compartilhamento de boas práticas e do que tem sido feito em outros estados, nossos colegas aqui. Então, eu vejo esse tipo de trabalho, e quando a Vânia trouxe aqui para mim, me prontifiquei imediatamente em dar as respostas, incentivar as respostas aqui internas também, porque entendo que isso tem uma importância gigantesca nessa atuação. A gente vê esse movimento que vem do governo federal, sim, mas que essa junção de estados aqui na mesma direção é ímpar. Eu diria que em poucas áreas da administração pública, eu diria que a gente tem os estados trabalhando de forma tão conjunta e tão harmônica. Então, eventualmente, a gente, no próprio CONSAD, vê as iniciativas do presidente Fabrício de unificar esforços para evoluir a gestão patrimonial, gestão de pessoas e gestão de compras, entre tantas outras, e ver os esforços concentrados do GTD Gov e como isso tem sido destaque nacional e internacional de evolução, para mim é muito satisfatório. Então, parabenizo novamente todo mundo do GTD Gov na figura do Tiago, do Fabrício, que idealiza e patrocina isso todos os dias, do BID, do Mariano, que é um grande amigo, um colega que patrocina com seu apoio, com sua expertise, movimentos de governança, governo digital e evolução de toda a administração pública. Então, esses parceiros como o BID, entre outros, Banco Mundial também, entre tantos outros, são absolutamente importantes para nós. Parabenizo a todos que idealizaram o trabalho na figura da Edmara, que realmente trazem para a gente assim, ganhos que no momento eu não consigo mensurar, mas que vão trazer um legado para a administração pública gigantesco. Obrigado a todos. Obrigado, secretário Bruno, pelas palavras, e parabéns pelo excelente trabalho que o Estado de Goiás tem feito. Luciano, vou pedir que você convide um presidente de PRODE para que ele possa aqui comentar. A gente vai alternando aqui com o SAD e a BEP para ouvir aqui nossos dirigentes. Perfeito, Tiago. Obrigado. Bem, aí eu posso convidar aqui a gente tem alguns colegas, né, representando aqui algumas entidades, né, de processamento de dados dos estados. Aqui eu convido, né, o Tasso. Tasso, você está aí, Tasso?
Estamos aqui, querido. Estamos aí de pé, olha. Obrigado, Tasso. Fala um pouquinho para a gente tranquilo. essa percepção do trabalho. Eu sei que o Espírito Santo, de fato, tem um trabalho brilhante aí na transformação digital, transparência, né? Sempre é um estado de referência para a gente. E como é que o Estado tem se envolvido com o GTD e qual é a sua percepção sobre esse trabalho, esse resultado, né, que a professora Edmara acabou de apresentar aqui para a gente? Trabalho maravilhoso, assim, mais do que exemplar, e foi, assim, muito bom a gente ter participado. O bate-papo foi super legal com a professora Edmara, com a Cida, até com a nossa secretária Lenise aqui, e a gente, com esse trabalho, a gente tira, né, como uma cartilha para a gente seguir de exemplo conforme os outros estados estão evoluindo. E a gente consegue mensurar o que a gente está fazendo realmente de bom para a transformação digital e o que a gente pode aprender cada vez mais com os outros estados, com as ações que estão sendo desenvolvidas pelo GTD. Então, eu acho que isso agrega aí, para nós aqui, quanto Estado, há um crescimento muito grande na transformação digital aqui no Estado. A gente utiliza, né, conforme apresentado, assim, mais como estratégia, né, para o governo aqui do Estado. E temos investido bastante aqui na PROD, né, no Instituto de Tecnologia, nessa questão de transformação digital. Estamos aí na beira de inaugurar o nosso novo laboratório de inovação e tecnologia. A gente deve inaugurar aqui no próximo mês. Já estão surgindo alguns pré-projetos, né? Agora, dia 29 e 30, no sábado e no domingo, vai ter uma maratona aí de laboratórios de inovação, que nós vamos estar participando em conjunto, e destacamos aí uma gerente da nossa estrutura aqui para dedicação exclusiva nessa parte de inovação. Então, tem sido um crescimento bem grande para nós aqui no Espírito Santo, essa participação no GTD. Obrigado, Tasso. Com você, Thiago. Muito obrigado, presidente e amigo Tasso Lugon. Esperamos que todos possamos nos encontrar presencialmente no SECOP, no segundo semestre em Vitória, essa cidade tão querida. Queria agora convidar aqui o secretário Luiz Antônio da Cal, secretário adjunto, representando aqui o secretário Jorge Tasca, e também mencionar aqui a presença do nosso querido ponto focal, Félix Fernando, representando a CEA de Santa Catarina. Secretário da Cal, se possível, seria uma honra ouvi-lo. Pois não, bom dia a todos, boa tarde, né? Já estamos à tarde. Parabéns pela pesquisa, de fato é interessante. Como o amigo disse, estou aqui com o diretor de Tecnologia de Informação, que está à frente desse processo, o órgão central desse sistema. Não estivemos não participamos dessa pesquisa, ou seja, os nossos dados, né, não tiveram tempo para ser tabulado, provavelmente vão entrar na segunda. Estava conversando com o Félix que é separado. Mas é importante, é fundamental, né? E no estado de Santa Catarina nós estamos à frente aí também a busca, inclusive, do governo digital, o governo sem papel, ainda mais nessa época de pandemia, trabalhando em home office, como eu estou aqui agora. E essa pesquisa, ela vai, de fato, auxiliar muito nas estratégias que nós temos para avançar, principalmente no que se refere à descentralização da decisão, que é de suma importância. Então, parabéns ao Fabrício, ao Thiago, que eu tive a oportunidade de conhecer numa apresentação lá em Vitória, né? E eu acho que temos que dar sequência nesse processo aí. Não sei se o Félix quer fazer alguma colocação, mas passo também a palavra para ele. Eu acho importante, já que ele está à frente desse processo aí. Opa, quebrando um pouquinho o protocolo aqui, a intenção é que o gestor máximo aí, né, se faça uso da palavra, mas rapidamente, já que aqui a gente tem uma parceria muito próxima, né, e acesso muito próximo ao gabinete do secretário, só também rapidamente ressaltar a importância do trabalho que tem sido feito pelo GTD, de fato, no alinhamento das estratégias do governo do Estado de Santa Catarina com as melhores práticas de transformação digital que os especialistas do GTD têm nos trazido. Então, esse trabalho é frutífero, ou seja, a gente tem, de fato, angariado os esforços, acrescentado pessoas para trabalhar conosco, baseadas nessas experiências que nós temos desde o ano de 2019.
Então, parabéns à professora, que já tenho conhecimento sobre o trabalho, já conheci um pouco da pesquisa. E Santa Catarina é parceira, e falo certamente aqui em nome do secretário da COL, o secretário Tasca. Santa Catarina é parceira e estaremos juntos aí nas próximas etapas. Obrigado, Thiago. Obrigado, Félix, pelas suas palavras e pela sua grande dedicação aí ao GTD. Só para informar, Santa Catarina não conseguiu ter esse detalhamento, porque Santa Catarina entrou um pouco depois de quando nós fizemos a coleta nacional, né? Entrou no GTD, mas um dos resultados dessa pesquisa, secretário da COL, vai ser um questionário para que o grupo possa rodar essa pesquisa sistematicamente. E aí, com certeza, na próxima rodada, Santa Catarina vai ser contemplado. Destaque que Santa Catarina é um dos estados líderes, né, na oferta de serviços digitais do Brasil, com base no índice de oferta de serviços digitais lançado pela BEP no ano passado, em parceria com o CONSAD, GTD e BID. Luciano, volto para você convidar aqui mais um dirigente de PRODE. Perfeito, Thiago. Eu vou chamar aqui o amigo Leandro, da SEAT Maranhão, apesar do Maranhão não sair aqui no resultado apresentado pela professora Edmara, mas Maranhão se conectou ao GTD, né? Acho que é muito importante aqui também ter a fala e a percepção do trabalho do GTD, dessa pesquisa também, né? Na perspectiva de um Estado que está envolvido, né? Que está conectado, né? Apesar de não estar aparecendo o seu dado aí na pesquisa do seu Estado. Leandro, fala um pouquinho para a gente aqui a importância do GTD para o Maranhão. Como é que o GTD tem movimentado essa agenda digital aí no Estado? Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Tá joia. Obrigado, Luciano, aí, mais uma vez, né? A parceria de sempre, ao Thiago, do GTD, ao secretário Fabrício, a professora Edmara. Apesar de o Maranhão não ter aparecido, desculpa, nos indicadores, mas nós enviamos algumas informações, né? Tivemos dificuldades com uma parte delas em relação a anos, principalmente 2019, lá no início. Eu estou à frente da secretaria há um pouco mais de um ano e meio, né? Então, o Estado vem passando por algumas mudanças institucionais internas, né? Dentre elas, a reestruturação, principalmente dessa sustentação da administração do Executivo. Então, a Secretaria de Tecnologia hoje ela é ligada institucionalmente ao governo, à Secretaria de Governo. Mas a gente tem feito um link muito forte com a Secretaria de Administração, né? Com a secretária Flávia Alexandrina, que faz parte do CONSAD, o secretário Fabrício deve conhecer. Então, assim, a gente tem tido um alinhamento muito forte com ela, principalmente nessa temática, né, da transformação digital, na sustentação do trabalho interno do Executivo Estadual, visando o atendimento do público externo, que é o cidadão. Então, essa pesquisa, apesar de o Maranhão não aparecer nela, ela vai ser fundamental para que ela se una à nossa estratégia interna aqui, né, e que a gente consiga levar, de fato, ao governador esse entendimento, né, porque ele tenha isso juntamente com a Secretaria de Administração, que a Secretaria de Tecnologia ela tem um papel também fundamental, não só dentro da camada de governo, né, da estratégia governamental, tão somente ligada ao governador, mas sim da estrutura do mecanismo como um todo, né, da malha do Executivo Estadual. Então, sou muito grato, né, esse um ano e meio a gente tem feito alguns esforços necessários para participar da BEP, para participar de como ponto focal do CONSAD e do GTD. Na medida do possível, a gente vem conseguindo as informações necessárias e servindo ao grupo de trabalho como base de pesquisa, né? Espero que as próximas a gente consiga aí ter o ranking mínimo para sair como fator aí de balizamento, mas fico grato, como sempre, o Estado está alinhado em relação à transformação digital. Temos algumas conversas com outras PRODs, o pessoal da Celepar, visando algumas frentes tecnológicas para trazer boas práticas dos colegas, né, das outras PRODs, do que os estados têm evoluído, para que a gente consiga implementar aqui no Estado. Então, essa frente ela tem sido intensificada nos últimos meses.
por uma aproximação maior com a Secretaria de Administração Estadual. Né? Então, o Estado realmente tem corrido atrás desse alinhamento. Fico grato por estar participando aqui sempre com vocês e deixo à disposição o Estado sempre que precisarem, Luciano, Fabrício e demais colegas, passo, né, para qualquer compartilhamento de informação, e isso a gente tem se debruçado diariamente aqui para ter uma base de dados pertinente e que faça um balizamento nas pesquisas, né? Então, isso é o nosso pensamento, é o pensamento de um todo dentro da administração estadual. Então, fico grato, fico feliz por estar participando sempre que posso desse movimento, né, que, com certeza, o cidadão é que vai ganhar. Obrigado, Leandro. Tiago. Obrigado, amigo Leandro. Quero convidar agora a Márcia Simões, ponto focal da SAEB Bahia, representando nesse momento o secretário de Estado da Administração, Edelvino Góes, para que possa fazer aqui uma rápida palavra sobre a importância do trabalho para o governo digital na Bahia. Peço, Márcia, que você possa ligar a câmera, por gentileza. Márcia, você está aí? Tá. Vou combinar o seguinte, como a Márcia não conseguiu responder, eu vou passar a palavra para o amigo Rodrigo Diniz, subsecretário de Governança e Serviços do Governo de Minas Gerais, veterano nessa agenda, grande inspiração para todos nós, e na sequência, depois que a gente ouvir o colega da BEP, eu volto para a Márcia. Rodrigo, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, né, a todos. Primeiro, parabenizar a professora Edmara e toda a equipe pelo trabalho. Eu acho que é um momento oportuno, que é início do ano, então acho que até auxilia, né, a todas as equipes nesse direcionamento do planejamento aí de 2021. Então, ao longo da apresentação, a gente já vai trocando algumas ideias aqui com a equipe para a gente ajustar nosso planejamento, né, porque o objetivo com esse guia, tentar aprimorar. E minha última fala, Tiago, eu acredito que um ponto importante, assim, nessa parte da governança, e eu acredito que aqui em Minas a gente tem conseguido fazer isso de forma bem tranquila, esse alinhamento entre Secretaria de Planejamento, Administração e a PRODE, né? Eu acho que o Roberto, acho que ele estava numa reunião, agora acho que ele está presente, então a gente procura manter esse alinhamento muito forte entre PRODE e Secretaria de Planejamento, né? A gente brinca aqui, a gente tem até um grupo aqui em Minas, que é o QGTI, né? Que é o queijo com goiabada. Então, a gente procura manter esse alinhamento muito forte entre a gente, e eu acredito que isso gera resultados interessantes. Então, agradecer aí a parceria com a da Prodenge, que sempre tem procurado intensificar a transformação digital aqui em Minas. E, de novo, acho que esses estudos do GTD nos auxiliam, né, nesse caminho. Acho que isso é muito importante. Quando você tem um score, tem onde chegar, eu gosto muito desse tipo de pesquisa, eu acho que ele dá direcionamento, tá bom? Parabéns a todos, e professora Edmara, que eu tenho um contato há mais tempo, parabéns, professora. Bom dia, Tiago. Está conseguindo ver agora a câmera? Foi Pronto, ativada? Márcia, eu vou pedir só um favor. Eu vou passar a palavra para a BEP e, na sequência, eu volto para você, tá bom? Tudo bem, tá certo, ok. Luciano, com a palavra. Obrigado, Tiago. Bem, já que a gente tinha um mineiro aí, né, nosso amigo Rodrigo Diniz falando, né, vamos chamar aqui o presidente da Prodenge, né, a Prodenge que, de fato, labuta nessa agenda de governo digital, né, tem vanguarda, na verdade, né, de governo digital. Presidente Roberto, você está aí para falar um pouquinho aqui para a gente? Sim, estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Consegue me ouvir, gente? Eu estou em trânsito, está meio barulhento aqui, mas vou tentar dar minhas palavras aqui. Primeiro, agradecer o Rodrigo Diniz pela parceria, né? Porque realmente a PRODE sozinha, eu acho que ela não consegue fazer a transformação digital que é tão necessário para os estados e para atender o cidadão, né? Então, essa parceria aqui nossa da Prodenge com a CEPLAG é fundamental, e eu acho que isso é que tem trazido os avanços que colocado Minas Gerais aí em destaque em termos dos indicadores.
E agradecer também ao professor, o pessoal da PUC Rio Grande do Sul, que a gente teve as reuniões com o secretário de Planejamento, fazendo o levantamento e validando todas as informações. E eu acho que esse resultado que a gente agora tem em mãos dá para direcionar o trabalho para os próximos anos e cada dia procurar melhorar. A gente acabou de sair de um evento com a Estônia, né, com o pessoal do Hub Estônia, então a gente vê que o nosso caminho para todos nós ainda é bastante longo, mas eu acho que a gente vai vencendo alguns obstáculos e conseguindo trazer a transformação digital e a governança de TI. Só isso. Obrigado, Luciano. Obrigado, Roberto. Thiago. Antes de passar a palavra para a Márcia, eu queria fazer aqui 2 agradecimentos muito especiais. Um agradecimento ao colega Alexandre Rovinski, que foi ex-coordenador do subgrupo de governança, um dos artífices dessa pesquisa. Conversamos muito na época. Obrigado, Alexandre, por toda a contribuição que você deu ao GTD e essa pesquisa. E também agradecer a nossa grande coordenadora atual de governança, nossa amiga Cida de Oliveira, que não está aqui conosco no evento por questão de ordem particular, mas, sem dúvida, foi a grande líder, inspiradora para que a gente conseguisse, principalmente, fazer essa segunda parte da pesquisa. Obrigado, Cida, pela sua dedicação, em nome de todo o time de articulação da pesquisa que nós montamos aqui do CONSAD da ABEP. Passo a palavra agora para a Márcia Simões, representando aqui a Bahia e o secretário Adelvino Góes. Em nome do secretário, bom dia a todos, né? Em nome do secretário e de toda a nossa equipe, aqui que atua fortemente na transformação digital, a gente agradece ao grupo, ao GTD, à CONSAD, aos responsáveis pela pesquisa, ao BID, à ABEP, a todos que participaram, e os estados também, porque essa pesquisa nós entendemos que é de extrema importância, não apenas para mostrar todos os nossos avanços, mas também para nos nortear com todas as melhorias que são necessárias, porque, como bem disse a professora Edmara, é uma pauta nova. Então, nós temos ainda muitos avanços a serem seguidos, né? Essa parceria forte com o GTD, essa integração entre todos os estados, ela dá um valor agregado muito grande para todos nós, né? Eu acho que todos os estados ganham. Então, finalizando aí, agradecer a todos e estamos aguardando assim, as sugestões de melhorias, né, para a gente ter as diretrizes e fortalecer esse caminho que nós já vimos traçando até antes da pandemia, né? E realmente, com a pandemia, fortaleceu isso, e agora nós estamos potencializando esse tema aqui na Bahia. Obrigada. Luciano, está com você. Opa, desculpa, Thiago. Bem, aqui vamos chamar aqui o Thiago. Thiago é o presidente da TE de Tocantins. A Tocantins tem uma particularidade, né? Como a agência foi criada recentemente, eu acho que tem toda uma janela de oportunidade, né? De pegar esse direcionamento, esse trabalho, né, que o GTD tem feito, de alguma forma, aí, né, já trabalhar nessa nova estrutura, né, da agência de tecnologia, em cima, né, desses conceitos e até esses direcionamentos que o GTD, né, tem produzido. Thiago, você está aí? Thiago Pinheiro. Thiago nos ouve? Acho que o Thiago não está. André da Prodege, você está aí, André? Boa tarde, pessoal. Opa! Desculpa, André. eu estava tirando do mute aqui. Né? Boa tarde, André. Fala um pouquinho para a gente aí, né, da Prodege, da importância, né? Rio de Janeiro também, né, que tem participado ativamente, né? Eu brinco, né, sempre, né, que a Prodege tivesse uma premiação, né, de participação da Prodege nas atividades da BEP, com certeza aí a Prodege ia ser a entidade, né, premiada, né, porque tem sido ativo, né, a participação, né, desde o presidente, né, a todo o seu staff que compõe aí a diretoria. Então, falar para a gente um pouquinho aí, André, assim, fala um pouquinho da Prodege, né, para a gente, né, como é que ela tem atuado e qual a importância do GTD e desse estudo também para o Estado do Rio de Janeiro e o papel também da Prodege nessa estrutura de governo digital. Ok, Thiago. Em primeiro lugar, queria parabenizar toda a equipe envolvida na pesquisa. Eu acho que é um trabalho fantástico e fundamental para que a gente consiga levar a cabo esse processo de transformação.
Especificamente no caso do Proderj, né? Queria agradecer também, em nome do presidente Mauro Farias, a oportunidade de a gente estar participando, dos demais vice-presidentes, e um ponto bastante relevante do início da gestão do nosso presidente, que foi em março do ano passado, o Proderj vem voltando a ocupar um espaço de protagonismo na definição de estratégia do Rio de Janeiro. Então, existe um desafio muito grande, eu estava conversando com os demais membros do Estado do Rio que participam do nosso grupo, né, sobre a necessidade de evolução e o trabalho que vem sendo feito desde o segundo semestre do ano passado de conseguir trazer o Estado do para que a gente consiga chegar nesse patamar. Tiago? Obrigado, André. Eu acho que está falhando do André. Tiago, antes de eu devolver a palavra para... Obrigado, André, tá? Parabéns pelo trabalho que a Proderj, né, tem feito aí no estado do Rio de Janeiro. Tiago, antes de passar a palavra para você, eu quero aqui registrar. Aqui a gente tem o Diego, tá? Que é o diretor de tecnologia da Secretaria de Administração aqui do Estado do Amapá. Através dele, tá? A secretária de Administração, a Suelen Amoras, e todo o seu staff, né? Seus secretários adjuntos estão acompanhando aqui o evento, né, com a gente. Então, queria aqui registrar e agradecer, tá? A participação e a parceria aqui da Secretaria de Administração, que de fato é uma parceira mesmo nessa agenda digital. Tá? Então, secretária Suelen, obrigado pela parceria e pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui nessa agenda digital aqui no estado do Amapá. Tiago, com você. Obrigado, Luciano. Secretária Suelen Amoras realmente é uma das maiores entusiastas do GTD dentro do CONSAD, uma parceira do GTD, e junto com você no Amapá realmente fazem uma dobradinha de muito sucesso. Parabéns ao estado do Amapá, que tem sido aí um dos grandes destaques na transformação digital nos anos recentes. Bem, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria aqui registrar a presença também do secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas do Mato Grosso, Sandro Brandão. Agradecer aqui a todos os pontos focais do CONSAD e da BEP, que aqui representam seus estados. Agradecer aqui a professora Edmara, professor Guilherme e a Luzia pelo brilhante trabalho da pesquisa. Agradecer aqui a toda a nossa equipe de apoio, Chicão, Bia, Walter, Cida, as Lucianas da BEP, Ana Paula do CONSAD, e Daniel Valuto, e Johanna Juque, que nós conseguimos fazer aqui um trabalho fantástico de mobilização. Foi muito trabalho para poder conseguir todas essas agendas aí com os dirigentes, e, sem dúvida, nós conseguimos, com esse trabalho focado, alinhados com a missão do GTD, que é a de acelerar a transformação digital no governo estadual e distrital, concluir esse maravilhoso trabalho. Eu só vou responder aqui uma pergunta que chegou da plateia, da senhora Patrícia Veiga, perguntando como pode acessar o plano de transformação digital do Estado do Rio mencionado na pesquisa. Na verdade, nós não vamos entregar um plano de transformação digital, mas sim um diagnóstico das capacidades de governança do Estado do Rio de Janeiro. Todo esse material vai estar disponível, o relatório nacional e detalhado, a partir da semana que vem no site do GTD, mas a gente já disponibilizou no site do GTD a apresentação que foi feita agora pela professora Edmara Luciano. Por fim, antes de passar a palavra aqui para o Mariano Lafuente, Luciano e Fabrício, eu me despeço com muita emoção, porque eu estou oficialmente encerrando a minha gestão enquanto coordenador nacional do GTD pelo CONSAD. O CONSAD vai estar agora, obviamente, dentro dos seus ritos, fazendo a transição para que um novo coordenador assuma e dê continuidade a esse grande trabalho, assim como a BEP também terá mudança de coordenador. Mas, para mim, foi uma das maiores honras da minha vida e um grande privilégio servir aos brasileiros na liderança do GTD Gov. É algo que eu jamais vou esquecer, e eu espero estarei com vocês ainda, com certeza, em mais 2 eventos que nós teremos. Nós temos algumas pesquisas para serem lançadas ainda do nossa gestão, e eu espero muito estar com vocês no primeiro evento presencial que o GTD fizer esse ano, para poder me despedir presencialmente. Obrigado a todos, um fraterno abraço, e eu passo a palavra agora para o amigo Mariano Lafuente, e, na sequência, o presidente Luciano e o presidente Fabrício. Muito obrigado, Tiago, aí parabéns pela gestão.
já estamos tendo saudades de você, mas estou seguro que vamos continuar trabalhando juntos e vamos fazer uma boa despedida. Não, queria comentar simplesmente aí como continuidade, né? Nas próximas 2 semanas esperamos estar publicando a Pesquisa Nacional de Satisfação Cidadã com Serviços Digitais no Brasil, com serviços públicos digitais. Temos dados super interessantes em conectividade da população brasileira, diferentes aos dados que a gente vê normalmente nos relatórios. A pesquisa teve 13.250 entrevistados, com representatividade ao nível estadual e ao nível nacional. Vamos ter uma publicação nacional que vai sair nas próximas 2 semanas e uma publicação com foco nos estados, né, com informação específica de cada estado, que esperamos publicar ainda no mês de fevereiro. Então, aí espero ter essas notícias para vocês nas próximas semanas e compartilhar com vocês esses estudos. Muito obrigado a todos. Parabéns novamente à equipe da professora Edimara pela pesquisa e até a próxima. Obrigado, Miguel. Luciano, amigo, com a palavra. Obrigado, Tiago. Bem, eu acho que o trabalho foi muito bem apresentado, né, detalhado pela professora Edimara, então aqui não vou ratificar e nem o que já foi falado já, mas sim, de fato, novamente agradecer, né, o trabalho. Acho que o trabalho passa a ser, de fato, uma baseline, né, de como é que está aí a capacidade dos estados, né. O resultado, para mim, aqui no estado do Amapá, acho que reflete muito, de fato, a nossa maturidade, a nossa capacidade. E aí eu não tenho dúvida, tá, que se não fosse a pandemia, talvez a gente tivesse até com indicadores até pior do que a gente teve, né, acelerado durante a pandemia. Mas a minha fala aqui, Tiago, na verdade, é aproveitar esse momento seu acho que é um momento para o GTD, né, de 2 sentimentos, né? Primeiro, um sentimento de gratidão, né, pelo trabalho que a gente está entregando aqui, e um outro, né, eu falo, né, em nome do GTD, e aqui também pessoalmente, né, como Luciano, de tristeza no sentido, assim, de fato, né, que o Tiago, né, a pessoa Tiago vai estar deixando o GTD, né, como você acabou de colocar, hoje encerra esse ciclo, né, ser o profissional dentro do GTD como coordenador geral. Eu não podia deixar aqui de agradecer o trabalho, né, que você fez, tá? Eu não tenho dúvida, né, posso falar isso aqui com toda a humildade, né, que se não fosse o Tiago, né, tivesse, né, junto comigo, né, conduzir esse trabalho, a gente não estaria onde o GTD está, tá? Não tenho dúvida de falar isso, tá? Então, acho que você foi uma peça fundamental por todo o trabalho e todo o legado que o GTD vai deixar, tá? Isso faz parte, né, da vida, né, pessoal, profissional, né? Acho que o que importa, né, é que as pessoas vão enxergar, entender e lembrar do que o Tiago Ávila fez pelo GTD. Então, meu amigo, a palavra aqui é gratidão para você. O ciclo se encerra, não vou me despedir ainda, porque também devo estar entregando a coordenação também dentro daqui de um mês, quando encerra o ciclo de gestão na BEP, né? Então, cargo de presidente, naturalmente, também vou colocar à disposição o cargo de coordenador. Isso faz parte, né, da vida. E aí eu até brinquei com o Tiago, né, mais cedo, né, que nem ele nem eu, a gente, de fato, vai se desconectar 100% do GTD, porque é uma cachaça, né? Eu acho que isso fez parte da nossa vida, apesar de a gente não estar no cargo, mas a gente vai estar aí, né, contribuindo de alguma forma com o GTD. Então, Tiago, meu amigo, parceiro, obrigado, tá, por todo o seu trabalho, tá? Então, fica aqui a minha gratidão pelo trabalho que você desenvolveu. Saia feliz, tá? Porque, de fato, o que você fez, né, é insubstituível, tá? Obrigado, sucesso nessa nova fase da sua vida aí, e, novamente, o GTD, eu, Luciano, sempre vou ser grato pelo trabalho que você fez no GTD, tá bom? Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Passo a palavra agora para o nosso presidente e amigo, Fabrício Marques Santos, para a fala final do evento. E depois vou convidar todos para abrir suas câmeras para tirar uma foto. Fabrício, por favor. Boa tarde a todos. Nós já estamos aqui passando um pouquinho do tempo regulamentado do nosso evento, mas parabenizar todos, né? Em especial aqui o Tiago e o Luciano, por estar à frente dessa coordenação. E eu estou muito feliz, porque a criação do GTD foi um dos primeiros atos, na realidade, o primeiro grande ato da minha gestão do CONSAD. Na realidade, eu fui reeleito pelo CONSAD, mas a minha nova gestão começa dia 1º de fevereiro, com muito mais responsabilidades, porque o CONSAD nunca teve uma reeleição. Mudaram o estatuto para permitir minha reeleição, no entendimento de que a pandemia afetou o nosso plano de trabalho, né? E deram mais uma oportunidade da gente buscar avançar, mas a minha gestão, a atual gestão, termina agora no domingo, no dia 31, e a gente finalizar com esse evento aqui. Foi o primeiro ato, lançar o GTD,
E com essa entrega, com esse grande diagnóstico, assim, é um ciclo feliz, que se fecha, um ciclo muito feliz. Mas eu queria, além de tudo, além dessa questão específica, dizer para vocês que dos grandes temas que a gente tem se debruçado no CONSAD, dos grandes temas que a gente, olhando os 20 anos do CONSAD, levantando todos os planejamentos estratégicos do CONSAD, desde o ano 2000, e a gente definiu 6 eixos principais na gestão pública para trabalharmos, que é o eixo transformação digital, o eixo da gestão estratégica de pessoas, escola de governo, compras públicas, patrimônio público, né, ativos do Estado. São 5 eixos que a gente tinha muita dificuldade e a gente se lançou nesses 5 eixos e na área de comunicação. De todas as áreas, esse problema, de todas essas 5 áreas, o mais recente, na nossa primeira análise do CONSAD, o grande desafio mais recente foi transformação digital. Lá no início de 2000, não era um tema central da discussão de gestão pública, mas patrimônio era, pessoas era, compras públicas era. E continua sendo. E transformação digital entrou um pouco mais recentemente nessa agenda estratégica dos estados. Mas, por tudo que vocês apresentaram aqui, por tudo que esse grupo tem feito, eu tenho certeza que aqui vai avançar mais rapidamente dentre todos esses grandes temas. E aí eu estou dizendo isso porque algumas dessas grandes áreas que a gente vem discutindo, nós estamos ainda longe de chegarmos a um nível de maturidade que o Brasil tem hoje, mas que vocês estão criando aqui, que é um trabalho de muito esforço e de médio prazo, mas que é uma agenda que, com esse evento de hoje, com tudo que vocês fizeram, que a gente tem testemunhado, eu tenho certeza que é questão de anos aí, de mais alguns anos, para que a gente alcance realmente um patamar de referência mundial, né? E eu acredito muito que o governo federal está avançando nessa agenda. Das 1000 críticas que eu tenho ao governo federal, essa é uma que eu acho que eles têm avançado mais do que os outros governos, com essa gestão, assumiu um papel importante na transformação digital. Com esse trabalho que os estados estão fazendo, eu estou muito otimista que é uma agenda que a gente vai conseguir nacionalmente avançar muito nesses próximos 5, 6 anos. Diferentemente de agendas muito mais antigas da gestão pública e que a gente não conseguiu alcançar até hoje esse grau de maturidade, de interlocução, esse sentido de rede que vocês estão criando aqui no GTD. Então, são áreas que, nesse segundo momento do meu de gestão do CONSAD, eu vou me dedicar ainda mais, são as áreas de compras públicas, áreas de ativos também, para que consigam ter o mesmo padrão que esse GTD está tendo. Então, eu queria agradecer de forma assim, extremamente especial a todos vocês, que têm renovado em mim o espírito do otimismo. Assim. Tem coisa que está à frente da gestão, eu estou há 4 anos como secretário, muitas coisas não andam, a energia é difícil, né? O sistema vai contra as transformações, mas presenciar, testemunhar esses 19 meses, na realidade, 20 meses está fazendo agora o GTD, nesse final de mês, esses 20 meses do GTD, e esse diagnóstico apresentado hoje me renova realmente de otimismo para que a gente consiga avançar não só na área de transformação digital, mas em todas as outras frentes do CONSAD. Vocês estão de parabéns. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Com isso, encerramos oficialmente o evento. Vou pedir agora que todos possam ligar suas câmeras para tirarmos aqui a foto oficial, que vai ser divulgado aí nas redes do CONSAD e da BEP e dos demais parceiros. Vou tirar aqui, contar aqui 3, 2, 1, tirar uma foto. Por favor, aguardem um pouco. Eu acho que eu pisquei, Thiago. Eu pisquei. Tá, não vou tirar outra, fique tranquilo. Estou brincando. Só um minuto, pessoal. Vou tirar mais outra foto aqui. Tem as pessoas aqui na página 2, também vou tirar aqui foto. Pronto. Esperem mais um pouco, vou tirar mais fotos. Mais outra foto. Feliz em ter todos vocês aqui. E só uma última foto para a gente poder encerrar agora. Última foto aqui nesse momento. Ninguém pisca. É isso, pessoal. Com isso encerramos o evento. Tenham uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Muita saúde, sucesso e um feliz 2021 para todos. Para todos vocês. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Valeu, Boa tarde.